Muitos acreditam que a principal divisão social no Ocidente hoje é entre esquerda e direita no espectro político. Grande parte do debate, tanto na mídia corporativa quanto na independente, gira em torno dessa disputa, e há quem veja seu desfecho como algo essencial para o futuro da civilização ocidental. No entanto, essa polarização política pode estar servindo como distração de uma divisão ainda mais profunda e antiga, a que existe entre governantes e governados. Neste vídeo, exploramos como a desigualdade de poder entre a elite dominante e os cidadãos comuns atingiu um nível tão extremo que uma nova forma de escravidão está emergindo. Essa servidão moderna é impulsionada por uma classe dominante afetada por um estado patológico que Carl Jung chamou de inflação psicológica, enquanto a população, cada vez mais enfraquecida e desprovida de autonomia, se mostra incapaz de resistir ao domínio crescente do Estado e das corporações sobre praticamente todos os aspectos da vida. Após décadas de estudo, a psicóloga americana Susan Fiske identificou 5 necessidades sociais essenciais para o bem-estar psicológico e social dos indivíduos. São elas: a necessidade de pertencimento, a busca por compreensão de si mesmo, dos outros e do mundo, o desejo de autoaperfeiçoamento por meio de uma autoimagem positiva, a confiança, seja nos outros ou nas instituições sociais. Por fim, a necessidade de controle, autonomia e competência ao longo da vida. A realização dessas necessidades depende, em grande parte, do poder pessoal, pois este não se limita ao controle sobre os outros, mas inclui a capacidade de moldar o próprio destino. Como afirmou o filósofo Bertrand Russell, o poder é a produção de efeitos pretendidos. Ele é, portanto, um fator essencial para o crescimento individual e a conquista de objetivos que trazem melhorias à vida. Além disso, como todas as relações humanas são moldadas pelas dinâmicas de poder, a presença ou a ausência dele influencia diretamente nossa capacidade de estabelecer vínculos saudáveis. Frederick Douglass, ex-escravizado e grande reformador social, destacou em seus escritos que a diferença fundamental entre um escravo e um homem livre está na quantidade de poder que cada um possui. Em seu livro My Bondage and My Freedom, ele descreve a escravidão como um estado de impotência total para decidir o próprio destino. Douglass também observa que a impotência nos causa repulsa natural. Somos instintivamente atraídos pelos poderosos, a menos que sejamos quebrados psicologicamente, aspiramos ao poder em nossas próprias vidas. Uma sociedade livre permite que os indivíduos desenvolvam o poder necessário para moldar uma vida satisfatória, promover o bem-estar e construir relacionamentos saudáveis. No entanto, ao longo da história, a maioria das sociedades restringiu essa possibilidade a determinados grupos, excluindo aqueles de certas classes, etnias ou origens. A escravidão, como instituição, condenou milhões de pessoas à impotência total, forçando-as a obedecer à vontade de seus senhores. Embora o Ocidente tenha abolido a escravidão tradicional, em que indivíduos eram tratados como propriedade pessoal, estamos caminhando para uma nova forma de servidão: a escravidão estatal. Esse tipo de escravidão, que se assemelha ao totalitarismo, ocorre quando o Estado assume controle absoluto sobre a vida de seus cidadãos, privando-os da autonomia para determinar seu próprio destino. Nesse regime, a liberdade de movimentação é restringida, a vigilância é constante, a liberdade de expressão é suprimida e qualquer forma de dissidência é punida. Para sustentar o vasto aparato de controle necessário para manter esse sistema, a riqueza da população é extraída por meio de trabalho forçado, tributação direta ou indireta, incluindo a inflação da oferta monetária. O totalitarismo estatal transforma os cidadãos em seres quase tão impotentes quanto os escravizados do passado, ao mesmo tempo em que eleva a elite governante à posição de novos senhores. Durante a pandemia de Covid, muitos países ocidentais adotaram medidas autoritárias, e embora algumas dessas restrições tenham sido retiradas, a crescente desigualdade de poder entre governantes e governados cria um cenário propício para que essa servidão se torne permanente. No mundo político, corporativo e militar, onde se concentram e se controlam as engrenagens do poder estatal, a identidade das pessoas muitas vezes se confunde com os títulos que ocupam. CEO de uma grande corporação, presidente dos Estados Unidos, conselheiro médico-chefe, presidente do conselho, presidente da Câmara, secretário de Defesa. Esses cargos não apenas definem a posição de um indivíduo na hierarquia do poder, mas também conferem a ele prerrogativas imensas. No entanto,
Esses poderes não são inerentes à pessoa que ocupa o cargo, mas sim um reflexo das instituições, recursos, legados históricos que sustentam essas funções. Quando o indivíduo começa a enxergar seu título como parte fundamental de sua identidade, ele pode se convencer de que o poder que exerce é um atributo pessoal e não um produto do sistema que mantém no comando. Para sustentar a crença em sua própria superioridade quase divina, os membros da classe dominante reprimem suas fraquezas e falhas morais, que entram em conflito com a autoimagem idealizada que desejam preservar. No entanto, segundo as leis da psicologia humana, aquilo que é reprimido tende a ser projetado nos outros. E os principais alvos dessa projeção costumam ser os próprios cidadãos sobre os quais essa elite governa, pois, em maior ou menor grau, possuem as mesmas vulnerabilidades e imperfeições que a classe dominante se recusa a reconhecer em si mesma. Esse processo pode explicar a atitude de superioridade com que os governantes enxergam os governados. Afinal, ao atribuir suas falhas aos outros, torna-se inevitável vê-los como seres inferiores. A história está repleta de exemplos de líderes psicologicamente inflados que justificaram sua exploração sobre outros grupos sob o pretexto de estarem agindo pelo bem deles. Um caso emblemático ocorreu entre os senhores de escravos do sul dos Estados Unidos, que se convenciam de que sua posição era natural e benéfica para os escravizados. Mas o que torna essa inflação psicológica da elite ainda mais perigosa hoje é o fato de que grande parte da população sofre do fenômeno oposto, uma deflação psicológica. A deflação psicológica consiste em uma contração da personalidade, na qual o indivíduo perde contato com traços essenciais ao desenvolvimento de uma identidade forte e saudável. Esse processo ocorre de maneira semelhante à inflação. Surge quando alguém se identifica excessivamente com um papel social limitado, que não abarca todas as facetas necessárias para que ele alcance seu pleno potencial. Esse fenômeno enfraquece ainda mais aqueles que já se encontram em posição de submissão, tornando-os menos capazes de resistir ao crescente domínio exercido pela classe dominante. O enfraquecimento da população por meio da deflação psicológica e o crescimento descontrolado da arrogância da classe dominante criam um ciclo vicioso de poder e submissão. Enquanto os governantes se veem como figuras superiores e iluminadas, os governados, cada vez mais impotentes, perdem a capacidade de resistir e moldar o próprio destino. Se essa dinâmica continuar, o resultado inevitável será um sistema onde a liberdade se torna apenas uma ilusão e a servidão uma realidade permanente. Mas isso não é um destino inevitável. A chave para escapar dessa nova forma de escravidão está no fortalecimento individual e coletivo. Precisamos recuperar o senso de autonomia, questionar narrativas impostas, e desenvolver o poder necessário para retomar o controle sobre nossas vidas. O primeiro passo para isso é a conscientização. Se você chegou até aqui, já está no caminho certo. Se você quer mais conteúdos que desafiam o pensamento dominante e exploram as verdades por trás do sistema, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Juntos, podemos enxergar além da cortina de fumaça e construir um futuro onde a liberdade não seja apenas uma promessa vazia.